Revolução Russa. No início do século XX, a Rússia tinha um regime político czarista, de caráter absolutista, apoiado por uma vasta aristocracia proprietária de terra. Resumidamente, o que era a Rússia ainda no século XX? A Rússia era uma sociedade que ainda tinha características medievais. A estrutura, o modelo de produção dentro da Rússia ainda era feudal. Então, a Rússia estava extremamente atrasada, parcela muito grande da população passava fome, e a Rússia, nesse período, estava envolvida na Primeira Guerra Mundial, que nós já estudamos, começou no ano de 2014 e terminou no ano de 2018. A Rússia já tinha passado por um problema anterior, que foi a guerra que ela teve com o Japão, que nós vamos ver daqui a pouco nessa apresentação, que, né, é o início da queda do czar. Então, essas guerras que o czar vai fazendo, vai aos poucos tirando ele do poder. Então, como eu já tinha informado, no campo predominavam as relações de trabalho feudais, no meio urbano, um processo de industrialização avançava na cidade de São Petersburgo e Moscou. São Petersburgo e Moscou, né, são até hoje os principais centros econômicos lá da Rússia e foram também da antiga União Soviética. Então, essa pequena industrialização, mesmo que pequena, começou a gerar um pouco de transformação no sentimento da sociedade russa, né? Então, começou a surgir um proletariado, e o proletariado é quem vai rivalizar aí com esse poder absolutista, né, que exercia o czar. Porém, o primeiro momento da revolução não vai ser esse proletariado, não vão ser os bolcheviques que vão fazer a revolução. Isso é importante lembrar. A revolução de 1917, a princípio, é uma revolução liberal, uma revolução comandada pela burguesia. Então, uma revolução liberal burguesa, porque sempre que a pessoa fala assim em Revolução Russa, já associa ao Partido Comunista, a Trotsky, Lenin, Stalin e Karl Marx. Porém, né, no primeiro momento, existe uma revolução de caráter liberal burguesa, vai se instalar um governo provisório, e aí depois que vai haver uma guerra civil, e aí, né, vai haver a revolução bolcheviques. Então, é importante sempre destacar isso, sempre lembrar isso, para que você não confunda na hora da avaliação e acreditar que, né, de cara, a revolução já foi orquestrada pelo proletariado. Bom, como eu já havia citado agora há pouco, né, o início do fim do czar, né, foi na Guerra Russo-Japonesa, em 1904 e 1905, né. Tudo que acontece na história tem todo um processo para acontecer. A gente sabe que a Revolução aconteceu em 1917, né? Mas o contexto começa lá em 1904, 1905, com a Guerra Russo-Japonesa. E produziu uma crise econômica que fragilizou a situação do czar. Então, já vinha uma crise econômica dessa guerra com o Japão, e depois ele ainda entrou, em 1914, na Primeira Guerra Mundial. Né? Então, a coisa já estava ruim. Aí ele entrou na guerra e ainda piorou ainda mais a situação. Uma sucessão de derrotas militares humilhantes para os japoneses gestou uma crise que alimentou a Revolução de 1905. De caráter espontâneo, o movimento acabou reprimido, mas deixou heranças para o futuro revolucionário. Então, a gente tem lá em 1905 uma gênese de um movimento revolucionário que é combatido rapidamente, mas que deixa o quê? Essa esperança, né? Que aí vai germinar de fato lá em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial.
durante a guerra, né? Porque a guerra vai de 1914 a 18, a Revolução Russa se dá em 1917, né? E dentro dessa revolução vai haver todo o debate aí se a Rússia, né, vai haver a revolução e a Rússia vai continuar na guerra e vai ser debatido durante a revolução a saída da Rússia da guerra. Inclusive entra naquele lema lá de Lenin, né? Pão, paz e terra, né? Quando ele coloca esse paz aí nesse lema, ele está colocando a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. A organização dos sovietes, conselhos locais de trabalhadores, camponeses e operários, por exemplo, indicou a possibilidade de uma forma de organização política alternativa. Então, foi lá em 1905 que foram organizados os sovietes, que eram esses conselhos locais de trabalhadores. Então, né, inclusive o nome União das Repúblicas Socialistas Soviéticas está relacionado a esse termo aqui, sovietes, que eram esses conselhos de trabalhadores. Lógico que depois da Revolução, o poder vai ser tomado, né, pelo Lenin, depois Stalin, que vai centralizar muito o poder, né, não vai haver esse todo o poder aos sovietes, né, que seria todo o poder aos conselhos de trabalhadores, que representariam o povo, de fato, né. Sempre bom ressaltar, né, que para entender as ideias comunistas, você tem que entender que quando você fala de comunismo, você pode estar falando de três coisas completamente diferentes, né. Tem lá o socialismo, que foi antes das ideias de Karl Marx, né, que é o socialismo utópico, e aí depois o socialismo científico, né, já baseado nas ideias de Karl Marx, e o socialismo real, né, que foi isso que aconteceu na União Soviética, que não seguiu as ideias de Karl Marx, por isso, né, você desassocia esse socialismo real de socialismo científico, né, você associa muito mais o governo de Stalin a um governo totalitário, junto ali com os governos fascistas, né, de Benito Mussolini e Adolf Hitler, do que necessariamente com um governo de ideias populares, né, que seria a ideia desses poderes aos soviéticos. Pressionado pelo movimento, o czar fez uma concessão, né, fez concessões políticas superficiais, como a criação do parlamento, que se chama Duma, que teria sua atuação limitada e a liberdade de organização partidária, com os partidos submetidos à vigilância e censura. Ou seja, ele faz isso superficialmente para dar aquela maquiada, né? Ele quer continuar, vamos dizer assim, como um déspota esclarecido, né? Dar uma maquiada liberal no seu governo, mas ele continua no poder de forma aí de forma autoritária, né? Como um déspota mesmo. Né? Porém, isso não vai dar muito certo, né? Entre os partidos destacavam-se o Partido Operário Social Democrata, de orientação marxista, que passou por uma grande cisão em 1903, né, quando eles vão se dividir em mencheviques e bolcheviques. Mencheviques é a minoria, bolchevique a maioria. Os mencheviques defendiam a estratégia de aliança com a burguesia para combater o czarismo, modernizar o país e criar uma condição de revolução socialista no futuro. Ou seja, os mencheviques, não é a ideia deles que vai ser aplicada, mas eles, de certa forma, estavam certos. Teoricamente, estavam certos. Por quê? Porque, segundo as ideias de Karl Marx, a revolução comunista, socialista, deveria acontecer em um país onde as estruturas do capitalismo já estivessem estabelecidas, já estivessem no seu auge. E a Rússia, como nós vimos no começo, era um país que estava com características feudais ainda. Estava começando a haver uma industrialização ali em São Petersburgo e Moscou, né? Não tinha as estruturas
preparado, né? Então, o socialismo, ele prega que você deve dividir a riqueza, né? A riqueza que foi gerada, que foi produzida, né? Dividir essa riqueza. Mas que riqueza se o país estava em frangalhos, estava destruído, pobre, né? Então, os mencheviques tinham essa ideia, né, de fazer uma aliança com a burguesia, deixar desenvolver o capitalismo para que depois houvesse uma revolução socialista. E, de fato, no começo, quando há aquela revolução de 1917, de caráter burguês liberal, né, os mencheviques vão estar ao lado da burguesia nesse governo provisório, que eu disse que era um governo liberal, e os mencheviques vão estar aliados, vão estar seguindo mesmo essa ideia que eles defendiam, depois que vai haver a Revolução Bolchevique. Então, do outro lado, os bolcheviques que pretendiam a criação do Partido Revolucionário, que pudesse levar ao poder a aliança de operários e camponeses. Então, os bolcheviques eram mais radicais, não queriam essa aliança com a burguesia de jeito nenhum. A partir de 1914, as sucessivas derrotas da Rússia na Primeira Guerra Mundial agravaram a crise política e econômica no país. A grande mortalidade, acompanhada por inflação e desabastecimento, ampliaram as tensões sociais. Então, o país, como eu disse anteriormente, já estava com muitos problemas desde lá da guerra russo-nipônica, russo-japonesa, quando o país foi humilhado pelo Japão. E aí, depois, ele entra na Primeira Guerra Mundial e amplia os problemas, né? Muitas vezes o país, mesmo com problema, entra na guerra porque ele está achando que a guerra vai ser curta, e se vencer a guerra, ele vai conquistar mais território e pode ajudar a solucionar os problemas. Então, eu acho que essa era a ideia do czar ao entrar na guerra. E uma guerra também ajuda a alimentar aquele sentimento de unidade do povo. Porém, nesse caso, não deu muito certo, falhou a ideia do czar, então ele só ampliou, maximizou os problemas, tendo mais inflação e mais desabastecimento, ou seja, pessoas passando fome. Acho que eu já falei isso para vocês. Qualquer governante que quer se manter no poder, uma coisa que ele deve fazer, não deixar o povo passar fome. Né? Se o povo tem as condições materiais, tem o que comer, está satisfeito, pode ter os escândalos políticos que for, esse cara consegue se reeleger, mas na hora que o povo passa fome, aí o problema fica sério, aí o povo se revolta, porque está sentindo na pele, né, a consequência daquela corrupção. Mas também inúmeros exemplos aí na história, né? Por exemplo, nós temos exemplo do governo Lula, né, que tinha lá um monte de escândalos de corrupção lá do mensalão, e, né, ele foi reeleito, depois ele elegeu a Dilma e reelegeu a Dilma. A Dilma só saiu, né, quando o Brasil começou a ter problemas econômicos. Então, o que mantém a pessoa no poder é a economia estar bem. Lá nos Estados Unidos, agora recentemente, antes da pandemia, tudo indicava que o presidente Trump seria reeleito. Por quê? Porque a economia americana estava muito bem, apesar das coisas sem sentido que ele fala, né, as ideias loucas que ele tem, ele iria ser reeleito facilmente, porque a economia vai muito bem. Né, agora a economia ficou ruim por causa da crise, e agora ele está atrás nas pesquisas, e tudo indica que não vai conseguir a reeleição. E outro exemplo que nós temos é lá no Império Romano, para você ver que, né, isso permanece na história. Os imperadores romanos praticavam a política do pão e circo, né? Distribuía pão para o povo, distribuía trigo para o povo, e fazia apresentações, né, lá no Coliseu, que entretia o povo. Então, um povo entretido e de barriga cheia não é um povo que se revolta. Então, isso acontece na Rússia, né? Exatamente, a população passa fome, então aí o povo se revolta.
Em fevereiro de 1917, a insatisfação levou à articulação de um amplo movimento de oposição política que derrubou o czar e instalou um governo provisório de caráter liberal. É isso que eu venho destacando para você desde lá do começo da aula. Em 1917, em fevereiro de 1917, né, o governo que se instala e derruba o czar é um governo de caráter liberal. Então, não é, a Revolução Russa, ela não é de cara comunista, ela não é de cara, né, orquestrada pelo bolcheviques, né, mas sim pelos liberais burgueses. E nem por Lenin, né? Aqui, ó, sob a liderança de Kerensky, esse governo provisório, que contou com o apoio dos mencheviques, que eu já destaquei para vocês, manteve a Rússia na guerra. Olha só, a Rússia não sai imediatamente da guerra, sempre bom lembrar isso, pois o governo provisório mantém a Rússia na guerra, apesar de que o que alimentou a revolta do povo para derrubar o czar foi exatamente a entrada da Rússia na guerra e os problemas que a guerra gerou para a Rússia. E eles resolvem se manter na guerra. Por isso que Lenin entra, né, com aquele lema lá de paz, pão, paz e terra. Em contrapartida, a reorganização dos soviéticos, que iniciou lá depois da guerra russo-japonesa, que eu falei que era a gênese aí para começar a revolução, dava voz à insatisfação popular, né? Soviéticos eram aqueles grupos, né, de representantes do povo, né, representantes de setores trabalhadores. Colocava em dúvida a legitimidade desse governo provisório. Em abril de 1917, Lenin, principal líder bolchevique, divulgou as teses de abril. Então, para você nunca esquecer, revolução, a entrada do governo, derrubada do czar, se dá em fevereiro, né? A revolução, a entrada de Lenin vai ser em abril, por isso que o nome das teses é Teses de Abril de 1917. A proposta é resumida no slogan: paz, terra e pão. Sair da guerra, alimentar o povo e dar terra para o povo, já, né, que era caráter feudal, então existia um grande proprietário de terra que distribuíam pequenos lotes. Então, retirada da guerra, socialização das terras e combate à fome. Em outubro de 1917, em meio à intensa crise econômica e satisfação popular, a Guarda Vermelha tomou os principais pontos estratégicos da capital. A Guarda Vermelha, comandada por Trotsky. Com o slogan "Todo o poder aos soviéticos", conseguiram articular um apoio popular e a instalação do governo bolchevique, encabeçado por Lenin. Então, lembrando, Revolução Liberal acontece acontece em fevereiro. Em abril são lançadas as teses de abril. E lá em outubro acontece a Revolução, agora sim, bolchevique. Em março de 1918, o governo bolchevista assinou com a Alemanha o Tratado de Brest-Litovsk, que estipulava a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Não confunda esse acordo aqui que tem de saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial com o acordo que vai ter de não agressão entre Stalin e Hitler, né? Já é um outro contexto, lá da Segunda Guerra Mundial. O início do governo de Lenin foi marcado por uma guerra civil, confrontou as forças conservadoras, né, em torno do Exército Branco e, de outro lado, as tropas bolcheviques no Exército Vermelho. Para enfrentar a crise do país, Lenin adotou o chamado comunismo de guerra, medidas econômicas de emergência com destaque para os confiscos de toda a produção nacional e a sua distribuição por parte do Estado. Então, foi um comunismo mais radical, né? E, como fala, comunismo de guerra. Sempre quando fala de guerra,
é um estado de sítio, ou seja, não é uma ditadura, né? Numa guerra, quando se estabelece o estado de sítio, não dá para ficar debatendo com o Congresso, votação, vota isso, vota aquilo, não há tempo para se debater nada durante uma guerra, né? Tudo tem que ser decidido muito rápido, por isso que, então, aí, o Poder Executivo, né, que delibera tudo num possível estado de sítio, né? É mais ou menos o que acontece hoje, atualmente, as pessoas precisam de leito, né, e uma série de burocracias aí para liberar aparelhos médicos, medicamentos, né, presos, né, por causa dessa burocracia, né, e o pior é que, atualmente, né, acontece gente que se aproveita exatamente disso, né, quando você libera um pouco a burocracia, começa a roubar. Então, é um problema da humanidade. Então, mas Lenin estabelece os comunistas de guerra e vai para cima, né, vai tomando as terras e tomando a produção também e distribuindo, né, com a ideia de que o Estado distribuiria de forma igual. Isso tudo dentro de uma guerra civil que se estabelece dentro da Rússia ainda não é a União Soviética, da Rússia. Essa questão aqui é importante. Após a vitória bolchevique na Guerra Civil, foi implementado o NEP, Nova Política Econômica, né? Não se esqueça desse termo aqui, NEP, Nova Política Econômica. Visava o quê? Normalizar a economia do país e abrir caminho para a implantação do socialismo. Então, você sabe, primeiro foi implantado o comunismo de guerra, não dá para você continuar com esse terror o tempo todo, né? Porque as pessoas deixariam de produzir. Então, o que Stalin Lenin fez? Estimulou os lucros privados como forma de promover o crescimento da produção e normalizar o abastecimento. Então, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo fazer o que era a proposta lá dos mencheviques, né? De formar uma economia capitalista primeiro, estimular o lucro privado, para assim depois poder haver a divisão, né? Como eu falei, né? O comunismo não prega a pobreza, o Karl Marx nunca pregou sejais pobres, dividis a pobreza. Ele pregava que tudo que é produzido pelo proletariado, né, deve ser apropriado pelo proletariado. Por isso que entra até aquela questão, comunista de iPhone, né? Quem faz uma análise dessa é uma pessoa que não estudou, porque o que Marx prega é que seja dividida a riqueza, não que seja dividida a pobreza. O comunismo ele não é contra a tecnologia, tanto é que depois da Revolução aí você vai ver que tecnologicamente a União Soviética prosperou muito, né, rivalizava lá com os Estados Unidos muito forte. Então, aí ele vai pregar, então, que haja uma produção para que seja gerada riqueza, para que depois seja socializada essa riqueza. Como eu falei para vocês, o país era um país pobre, a revolução aconteceu no país errado, né? Karl Marx não pregava, pega e faz a revolução num país com estrutura feudal, né? O socialismo, o comunismo nasceu para fazer oposição ao capitalismo, não ao feudalismo, né? Então, a revolução aconteceu exatamente no lugar errado. Por isso então, que Lenin propõe essa normativa aí, a nova política econômica, que, nas palavras dele, seria um passo atrás para dar dois à frente. Ou seja, ele queria falar, vamos dar um passo atrás, vamos deixar estruturar para que a gente possa avançar lá no futuro. E essa frase ficou célebre, né? Se você jogar lá no Google, um passo atrás para dar dois à frente, você vai ver uma série de links lá aparecendo a imagem de Lenin. Com a morte de Lenin, ocorreu acirrada disputa de sucessão. De um lado estava Trotsky, né, que comandou a revolução lá no Exército Vermelho. E essa diferença entre as ideias de Lenin, de Trotsky e Stalin, né, pela sucessão aí, vai mostrar também muito o que as ideias de Karl Marx, né? Trotsky queria que a revolução fosse permanente mundial. Stalin queria que a revolução fosse em um país só.
ou seja, somente ali na União Soviética, ali nos países que foram conquistados ali pela União Soviética. Quem que está seguindo a ideia de Karl Marx? Trotsky. Por quê? Porque Karl Marx dizia que a revolução teria que ser mundial. Por isso que ele dizia, trabalhadores de todos os países, univos, né, de todo mundo, univos, né, inclusive ele faz oposição ao nacionalismo, né, que o nacionalismo, esse sentimento de nacionalidade, fazia com que trabalhadores de um lado e de outro ficassem um contra o outro, né, ele dizia que o nacionalismo fazia com que os trabalhadores não fossem unidos, tanto é que os primeiros encontros aí, do socialismo era chamado de Internacional Comunista, né? Era a primeira internacional, segunda internacional, porque a ideia era que houvesse um governo comunista internacional, e que o comunismo, segundo Karl Marx, não prosperaria em um país só. A gente vê que não prospera mesmo. Por quê? Porque a economia é global, a produção é global, então não dá para ter um país isolado, né? Como é que é o caso que a gente vê hoje aí, Cuba, a Coreia do Norte. E a China? A China não, a China é um híbrido de comunismo, né? O partido é comunista, porém, eles trabalham como um país capitalista e uma potência capitalista que, né, distribui aí produtos para o mundo inteiro, produz para o mundo inteiro. E nessa questão acabou vencendo Stalin e ele desejou depois apagar a imagem de Trotsky do mapa. Tem uma imagem célebre de uma mudança feita numa foto em que Lenin está falando com Stalin ao lado e Trotsky um pouco ali abaixo. Depois tem uma reedição dessa foto onde Trotsky já não aparece mais nessa imagem, porque Stalin vai começar a fazer um culto à sua própria personalidade, né, e para se manter no poder, e aquilo que eu falei agora há pouco, que ele se associava muito mais a um governo totalitário, parecido com os governos totalitários de direita, como fascismo, nazismo, né, do que praticamente com um governo popular. Então, no governo de Stalin foi abolida a pequena propriedade e se promoveu a coletivização da agricultura. Além disso, a economia foi planificada com destaque para os planos quinquenais e que promoveram uma intensa industrialização do país, mas relegaram a segundo plano o setor de bens de consumo. Ou seja, né, o país se industrializou muito forte, né, entrou numa guerra, na corrida espacial, né, bélica também, porém, não produzia bens de consumo, ou seja, aquilo que as pessoas comuns consomem no dia a dia. No regime stalinista, sob o argumento da necessidade de enfrentar inimigos da revolução, ocorreram perseguições aos adversários. Stalin e Hitler, né, rivalizam aí em quem matou mais, quem foi mais cruel. Inclusive naquele filme A Queda, né, uma cena que é bastante marcante daquele filme em que Hitler está falando com os generais, ele está furioso com os generais dele, ele fala, eu deveria ter feito como Stalin, né, que matou todos os seus generais, fuzilou os generais, né, que os generais eram a escória do povo alemão. Então, inclusive, então isso mostra, né, o quanto os dois, né, foram sanguinários, cada um do seu lado. Presos políticos eram enviados para campos de trabalho forçados em áreas remotas. Haja lugar remoto ali na Rússia, né, na União Soviética, na região da Sibéria. Stalin ainda utilizava os meios de comunicação de massa para praticar um culto à sua personalidade. Se você vê na internet, você vai ter um monte de imagem de Stalin com uma criança, Stalin olhando para o horizonte, né? É comum de governos totalitários, o culto à imagem do líder, né? Isso a gente viu no nazismo, no fascismo, vimos no governo de Getúlio Vargas, aqui que era de inspiração fascista, esse culto à personalidade, que coloca a pessoa do ditador acima das instituições. É o que acontece hoje no Brasil, muita gente não está nem aí para as instituições, está do lado do cara que está lá no poder, achando que ele é um mito.